Meus amados irmãos, são todos com a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 15. Aliás, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Posso dizer amém? Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa e cantava como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Versículo 6: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua, e povo, e dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 14: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus irmãos, nós tivemos na terça-feira passada aqui, ministrando o capítulo 13, e Deus, dando aquela revelação a João, ele derrama aqui no capítulo 14 um bálsamo, porque o capítulo 13 deixou assim sem olhando sem uma saída, mas Deus, ele traz aqui um refrigério para mostrar que ele é Deus, ele está no controle de toda a situação. O capítulo 14 fala das 7 visões, ou os 7 eventos. O capítulo 14 de Apocalipse são afirmações do triunfo final de Cristo e do julgamento dos ímpios. Dos 7 eventos nele contido, 6 são visões. O evento restante é uma mensagem celestial ouvida por João, que é o versículo 3. A primeira visão é a de um grupo de remidos felizes sobre o Monte Sião. As 5 visões restantes são eventos realizados por anjos. É interessante nós observarmos que em todo Apocalipse
é intensa a atividade dos anjos como mensageiros, interditores e executores das providências divinas. Primeiro, quero aqui observar, primeiro ponto, os remidos triunfante no Monte Sião, que vai do versículo 1 ao versículo 5. Observe que no capítulo 13, os homens estavam adorando a besta. Agora a visão nos dá um glorioso quadro dos 144 mil remidos adorando o Cordeiro. Sião é um dos nomes simbólicos do céu. Lá dos remidos. Quase sempre, ao mencionar Sião na Bíblia, Deus demonstra um grande amor e afeição. Vamos ver o que diz a Isaías, o profeta Isaías, capítulo 3. Isaías, capítulo 2, versículo 3. 2 e 3 diz: E virão muitos povos e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então há uma ligação. Hebreus capítulo 12 e o versículo 22, 23 e 24 diz: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, quando fala em Sião, ela tem uma figura do céu. Os 144 mil são aqui primícias de Israel para Deus e para o Cordeiro. Aqui trata dos mesmos 144 mil selados, judeus selados, visto que nós aprendemos aqui no capítulo 7. Não é outro grupo, é o mesmo. Mas em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E aí vem a pergunta: por que são virgens? Aqui ele usa a figura de castas para identificar que alguém que trai a Deus é considerado como a infidelidade conjugal. Nós sabemos que o leito ele é imaculado. E aqui usa a figura mostrando a comunhão que estes homens tinham com Deus. Ele não tinha fornicado. Que Deus considera alguém que adora outro Deus como um ato de fornicação. E esses irmãos, eles não haviam se contaminado. Aqui Paulo, ele fala dessa íntima comunhão com Deus, como um símbolo. Se nós voltarmos aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2, nós vemos aqui Paulo dizendo assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus,
porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. O que o texto está nos dizendo aqui? Que estes grupos não adoraram outros deuses, não traíram o Senhor. Eles permaneceram fiéis. E aqui usa exatamente essa figura. Não se contaminaram com outros deuses. E aqui não está dizendo que era só homem esse grupo, não. Ele usa figuradamente, simbolicamente, para dizer que eles permaneceram fiéis a Deus. Não foram infiéis ao Senhor. Não praticaram religiões falsas. Não participaram da igreja falsa. São castos. Isto tem sentido espiritual. Então eles foram fiéis a Deus. Não adoraram a Deus. Não adoraram o compromisso com o Senhor. E diz que cantava com um cântico novo. Era um cântico novo. Os cânticos de Sião, eles parecem secos e monótonos aos carnais, mas são sempre novíssimos aos que cantam no Espírito. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que hino ele não envelhece. Todo louvor. A diferença é como que você canta. Não é que todo domingo alguém tem que cantar um hino novo aqui. Não. É que esse hino, a maneira que você adora, é algo novo. E algo que nós precisamos é louvar a Deus, que o louvor chegue diante da presença do Senhor com um senso suave e agradável ao Senhor nosso Deus. Não é cantar bonito. É bonito quando a pessoa canta bonito, mas mais bonito ainda é ele chegar diante do Senhor nosso Deus e Deus receber como incenso. E esse louvor traz aqui, ele louvando o Senhor, também tem um sentido especialmente tempo de vitória. Regozijo, porque esse grupo, ele estava trazendo para nós cristãos, independente da circunstância, nós louvamos a Deus. Porque alguém louvar a Deus, as coisas estão tudo bem, não fala. Agora, no momento da prova, você louva a Deus. E quando você está na prova, que louva a Deus, você louva com a alma. Você se derrama na presença do Senhor. Louvores acompanhados de lágrimas. Porque está tocando, o louvor está tocando você e chegando diante de Deus, nosso Pai, que nos concede a vitória. Enquanto na terra, os seguidores da besta cantam blasfêmias. E que é semelhante, o que é semelhante a Deus? Quem pode batalhar contra ele? É o louvor deles. E sobe no hino santo dos céus, em honra ao Cordeiro. Esse novo cântico, eu falei, é cântico de vitória, cantado pelos que vieram da grande tribulação. Por que nós aprendemos? Que lá no céu vai ter louvor. Lá no céu vamos estar louvando o Senhor. Não tem cansaço, não tem fadiga, não tem tristeza, não tem dor. Somente não é limitado mais o tempo, E estaremos para sempre louvando o Senhor. E aqui já é uma demonstração. É natural supor que em toda ocasião o cântico e a música dessa multidão dos 144 mil reunidos era um grande volume. Porque diz que era como águas, cachoeiras, era como trovões. Ao estrondo desse louvor diante do Senhor, estrondo louvor diante de Deus. Como nós vimos aqui no versículo, indica que esse estrondo da adoração era como voz de muitas águas e como voz de um trovão. Então, um louvor que ali fazia barulho. Ou não são mais pentecostais? Aí a pessoa canta tão silencioso,
mas nós somos pentecostais. E ele lá no céu vamos estar louvando o Senhor para sempre. Esse é o primeiro grupo, alcançar a vitória. E o segundo, agora aqui diz do versículo 6 ao 7, o anjo proclamando o evangelho eterno. A qual evangelho se refere João? A um só. Sabendo que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que há um só evangelho. Vamos ver lá Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1 e o versículo 8, ao diz assim: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos denunciado, seja anátema, seja maldição. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 vai dizer assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tá? Então, aqui fala desse evangelho. No plano de Deus, o evangelho é eterno. Desde a fundação do mundo, o mesmo evangelho que aceitamos e nos salvou será suficiente durante o reinado do próprio anticristo, quando os homens feitos à imagem de Deus terão de adorar a imagem da besta ou. Agora, esse evangelho, alguém diz: pastor, ele é o evangelho da graça ou o evangelho do bem? Ele continua sendo da graça, porque é um favor de Deus. Nós vamos ver a ministração do evangelho do bem, vamos ver, vai ter da grande tribulação, mas para o final da grande tribulação, porque já é a preparação para a vinda do Senhor Jesus Cristo reinar sobre a terra. Mas aqui é este evangelho. Então somos hipócritas, ou adorar a Deus e morrer, ou permanecer vivo e adorar a Deus. Nós vimos isso no capítulo 13, versículo 14 e 15. Se a besta conseguir fechar a boca de todos os ali, digamos assim, todos os crentes que ficaram no arrebatamento da igreja, ou não serem só nominais, que às vezes é crente, mas é só nominal, ficou no arrebatamento. Esses, se conseguirem calar, a Bíblia diz que os anjos anunciarão o evangelho do céu, porque o evangelho é indispensável. Não tem redenção, não tem transformação sem a palavra de Deus. O evangelho é necessário que ele seja anunciado. O céu será o ponto deles, e o auditório constituirá de todas as nações, tribos e línguas. A palavra não pode ser presa. A palavra de Deus não fica presa. Paulo, quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim: pelo que sofro trabalho até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ele poderia passar vergonha, mas a palavra do Senhor estava livre, e o evangelho vai estar anunciando. Agora abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 19. Lucas 19 e o versículo 40 diz: e respondendo ele disse: digo-vos
diz que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Só para você ter uma ideia. Se alguém diz, não vou fazer algo do Senhor, eu não vou mais pregar o Evangelho, não. Isso não é que levanta das pedras para anunciar o Evangelho. Então a obra do Senhor, ela não fica sem fazer. Será imperativo que o Evangelho seja pregado, porque levará os homens a abandonarem os deuses falsos para servirem ao verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver o que diz aqui em Atos, capítulo 14, de Atos Apóstolos, 14 e o versículo 15. 14, 15, e dizendo: varões, por que fazer estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há nele. O que nós aprendemos aqui, amados? Quem transforma a vida é a palavra, é o Evangelho. Eu não mudo vida de ninguém, eu não tenho esse poder, mas a palavra de Deus, se encontrar guarida no seu coração, ela traz mudança, ela traz transformação, pelo poder que há na palavra do Senhor. E aqui é necessário que o Evangelho seja anunciado. Terceiro, o anjo anunciando a queda de Babilônia. Versículo 8. Babilônia será destruída sobre a sétima taça. Então vamos ler a partir do capítulo 16 de Apocalipse e vamos ver a queda dele lá no capítulo 18. Mas aqui dá uma prévia. Mas antes, como Deus concedeu a oportunidade à ímpia mínima na sua graça, já vimos isso lá em Jonas, capítulo 3, assim dará oportunidade a Babilônia, e enviará um anjo voando no meio do céu para anunciar-lhe a sua sentença. Lá ele enviou Jonas. Nós estamos fazendo esse papel hoje, enquanto igreja, de anunciando o juízo de Deus. Que Jesus, ele vai voltar buscar a sua igreja. Mas vai chegar o tempo que ele vai colocar um grande amor de Deus para a comunidade. Provando o que Paulo escreveu lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o desejo é que todo mundo se salve. Deus, ele tem o desejo que o mundo seja salvo. Ele vai anunciar, dando a oportunidade para eles alcançar. Vamos ver o que diz o versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Diz assim: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, mas vem anunciando, porque o versículo 7 fala dessa mensagem, de que ele estava anunciando. Qual foi a mensagem de Jonas? E daqui 40 dias, Nínive será subvertido. E o povo não crê nessa mensagem. Então o Senhor vai dar oportunidade à humanidade de se arrepender e abandonar o pecado e servir o Senhor. A Roma pagã era a Babilônia para João. João tinha que aqui. A Roma pagã era a Babilônia. A Roma papal, ela foi a Babilônia muitas vezes. No dia em que os olhos dos reformadores foram esclarecidos. Mas a Babilônia pode estabelecer o seu império em qualquer lugar. Não quer dizer especificamente local, lá na Babilônia, lá dos caldeus. Não, ela pode ser levantada em qualquer lugar. Como a Babilônia foi o lugar da primeira rebelião organizada na terra contra Deus, também será o lugar da última
deveriam organizar. Mas quando foi que foi primeiro? Vamos voltar no livro de Gênesis, capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Gênesis, versículo 1 diz assim: e era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, lá na região da Babilônia, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos, queimamos-los bem, e foi-lhe um tijolo por pedra e betume por cal. E disserei: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aonde? Os céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então Deus queria que o povo se espalhasse, e eles não vão espalhar coisas nenhuma. Nós vamos estar juntos e vamos construir aqui um local para todo mundo. Foi quando Deus, ao versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é e todo tem uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer agora. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O que é importante? A união, né? Só que aquele projeto era errado, mas ele estava tão unido que ele não fosse junto. E às vezes esse lado bom falta na igreja. Esse propósito de todos estarmos com o mesmo objetivo em fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Ele estava ali e o Senhor foi quando o Senhor confundiu as línguas dele, e aí acabou com o projeto deles. Ali se espalharam. Foi lá o chamado Babel. Ali foi a primeira rebelião liderada por Nimrod. Então foi a primeira. Então a figura desse local, ela vai também, começou do mesmo modo a acabar. Vai chegar o momento deste império. Quando se fala Babilônia, está falando de um sistema. Esse sistema rege o mundo, mas ele vai chegar um dia que ele vai acabar. 4. O julgamento dos adoradores da besta. A quarta visão é a contra-ordem divina ao edito da besta. Quando se fala em besta, está falando do anticristo, tá? E do falso profeta, que determina a pena de morte para todos os homens que adorarem a imagem. Aqui Deus está dando um alerta. Todos que adorarem a imagem da besta, lá no capítulo 13, versículo 15 e 16, vem a sentença. Alguns serão tentados, seguro, e desculpar-se, recebendo a marca da testa, mas não do coração. O coração não veio. E o Senhor não vai ter desculpa, não. Não, só foi um negocinho ali que aconteceu, não chegou a contaminar minha alma, não. Cuidado com essas coisinhas que não contaminam a alma. E a lei não confessa, né? Chega o dia da prestação de conta. Eles, porém, mesmo os que receberam o sinal somente na testa, serão atormentados. Aqui no versículo 9 ao 12. Atormentados com fogo e enxofre, dia e noite, para todo o céu. Então não tem alguém desculpa. Alguém, não, eu nunca ouvi o Evangelho, ninguém nunca pregou para mim. Não vai ter desculpa diante do Senhor nosso Deus. Pastor, eu nunca ouvi a mensagem. Mas se você for para o Salmo 19, da natureza, ela revelando quem é Deus. E o que diz a Bíblia, Hebreus 10 e 31? Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. O homem tem que lutar para ele não cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, mas Deus é justiça, meus amados. E às vezes olhamos só desse lado, que Deus é amor,
que um anjo terá de voar pelo meio do céu, anunciando ao povo do mundo que todos que não recusarem o sinal da besta serão atormentados com fogo e enxofre, dia e noite para todo o céu. Deus alertando novamente a mensagem que Noé pregou, preparando a arca. Pedro fala sobre isso, capítulo 3, segunda Pedro fala sobre isso. Deus anunciando que cada martelada daquele preparando a arca era anunciando que viu o juízo do Senhor mais soberano. E esse anjo, ele vai fazer esse papel de dar a última advertência ao mundo que ficou no arrebatamento da igreja, aqueles que não cuidaram, não se prepararam para encontrar com o Senhor Jesus. Ele, o Senhor, vai dar uma oportunidade a eles de não aceitar ali o carinho da besta e preferir morrer torturado de qualquer maneira, mas alcançar o céu, alcançar a salvação. Versículo 3. Aqui, a bem-aventurança dos mortos. Pastor, bem-aventurado os mortos? Sim, que morrem por si. A mensagem do quarto anjo voando pelo meio do céu, ela tem aplicação a todos os fiéis, todas as épocas. Esse texto aqui é marinho, né? Todo mundo leva alguém, tá? Ele vai pensando de Apocalipse 14 e 13. Tá? É texto interessante isso aqui. Contudo, aqui trata de uma mensagem especial para encorajar os que recusaram aceitar o sinal da cruz. Isso aqui é uma palavra de encorajamento para aqueles que estão ali sem sair, querendo comprar, passando fome, e para comprar é necessário aceitar o sistema. E aí vem agora outra mensagem dessa e dizer que bem-aventurados que morrem no Senhor, traz um conforto para ele. Morrerão durante a grande tribulação. Será grande o contraste. Aqui já faz um paralelo entre os bem-aventurados, porque se é bem-aventurado é morre, mortos, e os que receberam a marca da morte. Que diferença! Os que morreram, entregaram a sua vida, mas não abriram mão do Senhor, foram torturados, mas eu prefiro morrer torturados, sacrificado, mas eu não abro mão de Jesus, do que aceitar ali o carinho da Cristo. Aqueles descansam de seus trabalhos. Esses não têm repouso em dia nem noite. Os que aceitaram. Então, versículo 11. Apesar de ter escapado, ter vivido, aceitando, apesar das delícias do esplendor, do progresso, deslumbrante do reino de Cristo, eu falei que dia desse, que pelo olhar carnal, o reinado anticristo, ele é tentador. Ele quer comparar semelhante ao governo milenial. Se olhar pelo lado carnal, é atrativo. Será melhor reinar com Cristo 1000 anos do que 3 anos e meio com essa supera. Vale a pena, mesmo a pessoa entregar a vida, mas reinar eternamente com o Senhor Jesus. Então esse versículo é um consolo. Você vai ver a pessoa está ali triste, morreu muito querido, e alguém diz, não, bem-aventurados que descansam no Senhor. Ele vai, a obra vai acompanhar. Qual obra que acompanhou aqui? Se ele não teve tempo de pregar, não teve tempo de anunciar o Evangelho, mas é simplesmente um fato, ele renuncia, ele abriu mão da proposta do anticristo e morrer em Cristo Jesus. Olha o que diz hoje. E ouviu uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Então aqueles entre nós, parente nosso, amigo, que
descansou no Senhor, estava tranquilo, ele descansará. Se diz o Espírito para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras por si, porque ele preferiu seguir, já a renúncia, já tem recompensa da parte do Senhor. Ele abriu mão do sistema para servir a Deus, ele terá a recompensa da parte do Senhor Deus. Ou seja, a ceifa na terra, versículo 14 ao 16. Aqui fala ceifa, que simboliza a colheita dos fiéis. Ceifa, colheita dos fiéis. É o próprio Cristo que faz a separação. E aqui já entra a prévia do arrebatamento. Porque ele mesmo remiu os seus. De que forma? Pagando por isso um alto preço. O preço do sangue do Senhor Jesus. Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que não foram comprados por ouro e prata, por algo corruptível, mas foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então foi o alto preço que ele pagou por nós. E essa ceia é o próprio Cristo que faz a separação, porque ele pagou. Alguns comentadores ensinam que também que a sexta visão ela diz a respeito da ceifa de rabisco. Vou voltar lá em Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 9 e 10. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherá os vagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diferente da colheita hoje, que a colheita está dentro do deixonado. Limpa tudo. Naquele tempo não. Tinha que deixar para que a sobrevivência daqueles que não tinham plantado, mas precisavam sobreviver. Né? Então o Senhor deixava para escolher. Aqui que referia a colheita. E aqui fala do arrebatamento. A Senhor colhendo os seus, como também daqueles que vão morrer no período da grande tribulação. Deus ajuda todos aqueles que vão para o céu, é considerado como essa colheita. Porque também tem a segunda colheita. Por que a segunda colheita? É a vítima da terra. Aqui a vítima já é diferente. Da colheita, como o uso do trigo, colher o trigo. Nós sabemos que a colheita do trigo era lenta, mas o Senhor usou exatamente para demonstrar como ele colheu. Agora a vítima é diferente, que seria a uva. Aqui já é o contrário. Quanto que a ceifa é a colheita dos fiéis, aparece o filho do homem e um anjo. A vítima é a colheita dos maus. Aparece dois anjos aqui. Um traz a voz e outro anuncia a solenidade do momento. Mostra que o juízo será imparcial. Por que é imparcial? Porque foram avisados, foram anunciados. Não tem ninguém por inocente. Não tem como naquele dia alguém querer se justificar diante de Deus. Eu não tive alguém que me falou nada. Mas aqui está deixando bem claro, porque é imparcial. Deus não é injusto. Ele faz a coisa. O homem tem que questionar diante de Deus, porque ele faz de uma maneira não transparente. E que nada escapará aos executores da justiça divina. A figura da vítima, que será pisada no grande lagar da ira de Deus. Hoje, que não tem mais esse método. Hoje, a
avanço para tirar o suco, o vinho, em máquinas. Para aquele tempo não. Ele era colocado no lagar e ele era pisado com os pés para tirar o suco. O coitado do Gideão, quando estava passando necessidade com medo dos medianitas, ele pegou o contrário. Ele foi levar o trigo lá no lagar. No lagar era uva, o trigo era da ele. Mas ele, para não correr de fome, a família ele foi lá. Mesmo assim, cuidar da família varando no lagar. Mas o lagar era o lugar de extrair o suco da uva. Aqui é a ira de Deus, o lagar que ele vai os ímpios maus, vou estar no lagar de Deus. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 5. Isaías, profeta Isaías, capítulo 5. Olha como os versículos. Diz: agora cantarei o meu amado. O que é cantar? Isso não, é Isaías. Versículo 2: e secou, que aqui é um cântico, e limpou das pedras, e plantou de excelente. Observe, plantou excelentes videiras, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E o que ele queria? Esperava que desse uvas boas, mas deu o quê? Uvas bravas. Ele esperava uvas boas, o cuidado não faltou, ele teve todo o cuidado. Agora, pois, os moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos terço entre mim e as minhas. Ou seja, todo o preparo, tudo que era necessário para uma vinha, ele fez. A mensagem está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado, o preparo necessário está sendo feito. Agora o Senhor espera que nós sejamos uvas boas, não mais. Porque as que são pesadas aqui são essas. Que ele esperava que fosse bom, mas foram más. E depois você lê até o versículo 10. Ainda Isaías 63. Isaías 63. Quem é este que vem? Só quero ler só o versículo 1 ao 4. Diz: quem é este que vem de Edom e de Gozan com vestes típicas? Esse é o que é glorioso, e em sua vestura que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e no ano dos meus redimidos é chegado. O dia em que Jesus ele vai voltar exatamente para julgar. Isso aqui é só uma prévia, meus irmãos. Vai chegar o dia que nós vamos estar ministrando exatamente sobre isso aqui. Mas volta lá em Joel, profeta Joel, capítulo 3 do profeta Joel. Joel está antes de Amós. Capítulo 3 de Joel, somente o versículo 13. Lançai a força, porque já está madura a seara. Vinde descer, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Aqui a situação que vai ficar o mundo na vida do Senhor Jesus, com a sua igreja. Ele vem para livrar a nação de Israel. E aqui é onde a guerra do Armagedon. Agora eu faço questão de nós voltar lá na leitura 14,
partir do versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, porque tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vitima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vitimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar e aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estados, ou seja, aproximadamente 300 quilômetros. Isso aqui é a guerra, é sangue. Assim como as uvas era pisada, escorria, saiu o vinho, assim será aquela batalha naquele dia, do derramamento do sangue. Você imaginou que o freio do mar passou nessa altura? Diz que a altura. Nós sabemos que a árvore, exagerado, mas é pela visão, porque vai de Berseba até Dan. E essa distância ela é equivalente a 300 quilômetros. E a guerra, por que é fora da cidade? Porque é fora de Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde o Senhor vai implantar o seu governo milenial. Jerusalém é a terra dos judeus. E eles que estarão, são aquelas nações que estarão combatendo contra Israel. Elas são nesse dia exterminadas. Então, é o pisar do lagar. É nesse dia que vai acontecer. Mas a igreja estará com o Senhor Jesus Cristo, redimida no povo glorioso, não mais sujeito à doença, não sujeito mais ao pecado, mas para reinar com o Senhor eternamente. O que é que nós tiramos, amados? Que precisamos estarmos preparados todos os dias, porque isso aqui vai acontecer. Esse aqui é fato. Vai chegar o dia dos acontecimentos. Queira o homem ou não, vai chegar o dia. Mas a igreja do Senhor, que eles confiam ao Senhor, como dirão Pé 2 e 10, até a morte, ele está livre dele, e ele vai reinar eternamente com o Senhor. Por isso que vale a pena você abrir mão de aquilo que não agrada ao Senhor para servir exclusivamente. Amém? Querendo Deus, na próxima terça-feira, vamos falar sobre o capítulo.